Aleluia, aleluia. Aleluia. Os adolescentes saiam, por favor. Os adolescentes podem ir para a sala. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Não há Deus como o Senhor. Não há Deus como o Senhor. Não há Deus como o Senhor. Não há outro igual a ti. 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 Tu és digno de toda honra, de toda glória, de toda adoração. Não há outro como o Senhor, e nós te adoramos, ó Deus, nós te adoramos. O Senhor é digno, ó Deus, o Senhor é digno de receber adoração nessa manhã. O Senhor é digno de receber adoração nessa manhã. Toda honra e toda glória sejam dadas ao teu nome. Toda honra e toda glória sejam dadas ao teu nome. Adoração, poder, glória, majestade e louvor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh meu Deus, tu és grande, tu és Deus. Fala conosco agora pelo poder da tua palavra, Jesus. Enche os nossos corações. Enche os nossos corações, ó Deus. Enquanto nós falamos a tua palavra, o Senhor pode estender as tuas mãos. O Senhor pode curar, o Senhor pode batizar com o teu Espírito Santo. O Senhor pode encher este lugar com a tua glória, Senhor. Para a honra e glória do teu nome, Jesus. Aleluia. Glorificado e exaltado é o teu nome, Senhor. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, aleluia. É bom estarmos na presença de Deus. Abra sua Bíblia comigo em Mateus, no capítulo de número 25. Mateus 25. Aleluia. Glória a Deus. Mateus 25, versículo 14. Nós vamos ler um texto da palavra de Deus, do 14 ao 30. Você que não leu a Bíblia essa semana, nós vamos descontar hoje. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus: porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. E da mesma sorte, o que recebera 2 granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1 foi e cavou a terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. E o seu senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel, sobre pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles ganhei outros 2 talentos.
Disse-lhe o seu senhor: bem está, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que receberam 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos. Porque qualquer que tiver será dado e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Amém. Podeis assentar. Glória a Deus. Parece que tem um microfone pentecostal aqui, eu mexo, ele fala. Irmãos, eu tenho essa semana pensado bastante na palavra de Deus, na realidade e no fato de que nós estamos vivendo em dias no mínimo interessantes. Nós temos falado aqui na igreja e meditando um pouquinho na palavra de Deus essa semana. A gente vai meditar na palavra de Deus, e quando a gente medita na palavra de Deus, tem hora que traz até não pânico, mas a gente fica preocupado. E essa palavra de Mateus, no capítulo 25, tem falado ao meu coração, porque o Senhor Jesus conta esta parábola dos 10 talentos. Nós, talvez todos aqui já ouvimos muitas pregações, talvez todos nós já lemos muitas vezes essa parábola. E eu não estou buscando nada novo para te passar, até porque a palavra de Deus já foi deixada há muito tempo e ela é o que é. Mas eu queria chamar a atenção, ou a sua atenção nesta manhã, para algumas coisas importantes. Eu tenho pensado nesses últimos dias sobre o sentimento e a certeza que todos nós precisamos ter sobre a vinda de Jesus. Você perdeu a oportunidade de dar um glória a Deus. Talvez isso mostre a situação da igreja. Pensamos pouco, falamos pouco, e quando pensamos, abafamos esse sentimento. Porque falar em vinda de Jesus é um negócio perigoso para mim, pastor. Eu não quero pensar nisso. Aliás, por que pensar em céu? Por que pensar em inferno? Se a vida que eu estou vivendo aqui é muito boa. E nós vivemos um dia após o outro. Mas se tem um assunto que Jesus falou na sua palavra, foi céu e foi inferno. Foi justiça, foi condenação, foi juízo. Quando nós vamos para os evangelhos, o Senhor Jesus não deixa oculto a questão de que Ele enviaria o Espírito Santo para nós, para que nós fôssemos cheios e tivéssemos poder sobre o pecado, para sermos testemunhas dEle. E Ele disse assim: eu vou enviar o Consolador. E Ele virá, e quando Ele vier, Ele vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque nós somos pecadores. Da justiça, porque eu não vou estar sempre no meio de vós, então vocês precisam conhecer a justiça de Deus. E do juízo, porque um dia terá juízo sobre toda a carne. O apóstolo Paulo diz que, indubitavelmente, todos nós iremos, ou havemos de comparecer diante do tribunal de Cristo. Se você pensa que vai passar batido, ou que acaba aqui
existe um engano muito grande. Jesus então conta algumas parábolas, e uma delas é essa daqui. É uma continuação de um sermão profético. É a continuação de algo que as pessoas temiam muito, mas Jesus fala sobre a parábola dos 10 talentos. E eu não quero de maneira nenhuma que você saia desencorajado daqui hoje. Eu quero dizer para você que Jesus começou essa parábola muito bem. Muito bem. Jesus disse no versículo 14: esse negócio vai acontecer mais ou menos assim, ele está dizendo. Porque isto é assim. É como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos. Eu quero me deter aqui um pouquinho. Porque se você está aqui, e se você conhece essa palavra já, e talvez você tenha andado por aí, meio distante, meio cabisbaixo, meio triste, às vezes angustiado, às vezes desantenado, eu quero que você saiba que foi o próprio Senhor da seara que te chamou. Ele chamou os seus servos. A palavra de Deus nos mostra Jesus, ou Deus chamando homens e mulheres em tempos específicos, e para esse tempo Ele chamou você. Ele chamou você e Ele espera algo de você. Eu me lembro do chamado de Levi, o chamado de Mateus. Jesus vem para pagar o imposto, e junto com ele alguns homens, e ele chega frente a frente com Levi. Talvez tivesse ali uma identificação, um crachá, alguma coisa, ou talvez não, mas Jesus chama ele pelo nome. Ele diz: Levi, vem e segue-me. Mateus 9. Levi leva um susto. Não se sabe, não tem uma história paralela para explicar isso, mas Levi, ele ficou tão impressionado com Jesus chamá-lo pelo nome, que ele deixa tudo, a segurança do trabalho, ele deixa a segurança do trabalho romano, que era algo muito grande, e segue Jesus. Talvez Jesus já tenha te chamado algumas vezes, ou até esteja insistindo com você, mas o que é que está te segurando? Jesus chama Isaías. Isaías vem com força. Novo convertido, né? Vamos colocar assim. Ai dos reis, ai disso, ai daquilo. Chega no capítulo 6 de Isaías, é quando todo crente tem um encontro verdadeiro com Deus. Pensava que conhecia Deus, mas um dia ele diz assim: olha, no ano em que morreu o rei Uzias, foi um ano marcante para ele. Uzias era parente dele. Talvez ele tivesse a proteção do rei até ali, mas agora morreu o rei. Ele diz que entrou no templo e viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E ele diz assim: e a sua glória enchia o templo. E ele leva um susto. Entende quem Ele é, entende quem Deus é, vê serafins voando em torno do trono, e ele fica espantado. Eu imagino Isaías de joelho, encolhidinho, falando: agora eu morro. E ele diz assim: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou pecador, eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei. Meu irmão, minha irmã, a hora que você tem um encontro verdadeiro com Jesus, e você vê Ele, você não consegue mais se enxergar a não ser como pecador. Eu fico imaginando Jesus entrando aqui na igreja, eu que estou daqui, o Claudevan, o nosso irmão Felipe. Talvez a gente visse aqui, o Yuri visse Jesus entrando ali, e alguma coisa nos faz conhecer Jesus. Eu ia ser o primeiro a me esconder aqui nesse buraquinho do altar aqui, porque Ele é santo, Ele é santo, e nós somos pecadores. Jesus é Deus, Jesus é Rei, e Ele nos chama, e às vezes nós ficamos assim: eu sou chamado por Jesus. Meu camarada,
mudamos as coisas, Ele continua sendo Senhor. É um homem, é um Senhor que partindo chamou servos para si. Jesus te chamou. Jesus chama Jeremias, ou Deus chama Jeremias para uma obra. Sim, Jeremias, eu preciso falar com você. Jeremias, Jesus, eu sou tão pequenininho, né? Tem uns crentes tão pequenininhos. Eu sou tão pobrezinho. Eu sou só um menino ainda, nem sei falar direito. Deus fala assim, não. Antes que você fosse formado no ventre, eu te chamei e as nações te dei por profeta. Você não está aqui por acaso. Você não veio aqui por acaso. Você não chegou em Fall River por acidente. O Senhor te deu as nações por profeta. Mas você continua pequenininho. Você continua encolhidinho, não sei por onde começar. Olha, tem um trabalho de Deus para você, tem uma obra de Deus para você, tem almas para serem ganhas, e o Senhor Jesus chamou você. Aí você vem, você atende o chamado, você chegou aqui hoje, e muitos que atenderam o chamado, e essa é uma das razões do meu temor, porque atendemos o chamado, e aí começamos a confundir as coisas. Atendemos o chamado, e quando você lembra quando Jesus te chamou? Você se lembra quando Jesus te chamou? Existia um temor, uma chama. Eu me lembro quando Jesus me chamou. Eu era todo torto, eu estava que nem aquela música daquele grupo, né? Eu era tão magrinho, paletó de uma listra só, né? Aquele cabra lascado lá da música. A gente era nada. A gente não era ninguém. Estava enfiado no pecado, estava enfiado na droga, estava enfiado na prostituição, no adultério, e Jesus nos chamou por misericórdia. Ele chamou você conhecendo você. E Ele te chama para ser servo. E o tempo passou. Você tinha uma chama dentro de você, eu vou fazer. Eu vou falar para todo mundo, eu vou gritar na rua. Mas aí o tempo foi passando. Parece que de servo a gente passa a ser patrão. Deus enche você de graça, de dom, enche você com a alegria da salvação, mas você continua caminhando. E aí você começa a negociar com Jesus. Você agora não é mais o servo, agora quem manda aqui sou eu. Jesus, esse homem, chamou os seus servos, porque ele tinha algo a fazer. Lá em João 14 ele fala assim, olha, não fiquem preocupados não. Não turbe o vosso coração não. Vocês precisam crer em Deus. Vocês precisam crer em mim. E olha, lá na casa do meu pai tem muitas moradas, muitas mansões. E se não tivesse, eu não ia estar falando isso para vocês. Estou traduzindo João 14 para você. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Eu vou ter que viajar, eu vou ter que ir para lá, mas eu estou indo para preparar um lugar para vocês, porque um dia eu vou voltar, e eu vou levar vocês para que onde eu estiver, vocês também estejam. E aí, Ele chama você para essa grande obra, para ajudar nesse grande reino. E aí a igreja se tornou uma igreja apática, onde Jesus é um servo e a igreja é a senhora, onde Jesus tem que obedecer porque eu declaro, eu determino a tua vitória, e nós vamos pregando um evangelho de vitória, 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 e eu abro a Bíblia e eu fico espantado
com o evangelho da perseguição, da tribulação, das muitas dores, de todos aqueles que querem viver uma vida pia, padecerão perseguições, e assim vai. E eu fico olhando, peraí, o que está se pregando e o que foi pregado lá atrás pelo mestre é diferente. Você precisa ter bens, você precisa ter muitas coisas. Olha, o melhor de Deus é para você, a bênção de Deus é para você. E a gente pegou as bênçãos de Deus e transformou em cifrão. E nós estamos vivendo um evangelho, de novo, uma moda e uma onda terrível de bênçãos na terra. Deixa eu dizer para você, eu não quero que você entenda que eu estou pregando um evangelho de miséria. Eu quero ver a sua vida prosperar, eu quero ver você trabalhar, eu quero ver você ganhar, Jesus abençoar a sua vida, abençoar suas finanças, abençoar a sua empresa. Eu oro, irmãos, todos os dias para que Deus abra a porta de negócios para os nossos empresários, para que Deus abra a porta tão grande, que Ele fique tão bem, que Ele pague bem os seus funcionários, e os funcionários fiquem tão bem, que prosperem como se fossem patrões, que orem pelos seus patrões. Eu quero ver a igreja de Cristo prosperando na terra, mas eu quero ver você também com o seu coração no seu tesouro, que é o Senhor Jesus, porque Ele disse: onde estiver o seu tesouro, aí estará o vosso coração. Eu não estou pregando miséria, eu só estou pregando que o foco muitas vezes é errado. Estamos usando os nossos púlpitos, glória a Deus, em nome de Jesus. Isso não chegou aqui ainda, e se chegar, irmão, pode me dar uma surra ali fora, em nome de Jesus, para ver se eu acordo. Não chegou aqui ainda o evangelho que prega bênção só aqui, porque o seu descanso não é aqui. O seu descanso não é aqui. Eu não ouvi nenhum glória a Deus, nenhum aleluia. O seu descanso não é aqui. Eu me lembro de ter lido, e já compartilhei aqui, mas vale a pena repetir. Um casal de missionários foi para uma terra longínqua, e isso é verdadeiro. E eles serviram ao Senhor muitos anos, se eu não me engano, mais de 30 anos no campo missionário. E quando eles voltaram aqui para os Estados Unidos, chegaram na cidade deles, a igreja tinha abandonado a propriedade que eles tinham. A casa estava ali muito mal cuidada. O mato havia crescido. Os móveis haviam ficado cobertos por muitos anos e haviam umedecido, alguns apodrecido. E aquela mulher volta ainda num tempo de navio, e ela olha para casa e se entristece. E o marido, por causa do sofrimento da obra missionária, já estava muito cansado, e ele disse para ela assim: olha, eu não suporto mais isso. Nós trabalhamos 30 anos ou mais para a obra missionária e a igreja não reconheceu. Eu não aguento mais. Eu não vou mais para a igreja. Eu me cansei. Nós trabalhamos todos esses anos, agora era hora de chegar aqui e descansar. Era hora de chegar aqui e ficar tranquilo, esperar a nossa velhice, agora curtir a nossa velhice. Mas não, a igreja nos abandonou. E ele sai de casa, bate a porta e diz para ela: olha, você vê o que você faz aí, fale com o seu Deus aí, eu estou cansado, estou de saco cheio. E sai de casa, e aquela mulher foi orar. E ela dobra os joelhos e começa a clamar a Deus: Senhor, nós fizemos, Senhor, nós trabalhamos, Senhor. E vai. E à tarde, quando aquele homem chega, ele ainda está nervoso. Ele diz assim para ela: e aí, o que você vai fazer? Você vai continuar ainda servindo esse Deus? E ela disse assim: eu vou. E ele disse: mas o que você tem na cabeça? Por que é que você ainda vai continuar? Ela disse: porque a palavra de Deus diz que o nosso descanso não é aqui. É simples assim. Irmãos, a palavra do Senhor nos ensina a permanecermos fiéis até o fim. Você e eu fomos chamados para sermos servos e não senhores. A palavra de Deus nos ensina que aquele que guardar, aquele que cuidar e se guardar até o fim, receberá a coroa da vida. Guarda o que tens. Você é servo,
você não é senhor, você é servo, você não foi chamado para ser o dono ou o senhor daquilo que Deus vai fazer na sua vida. Tem muita gente desistindo, porque recebeu o negócio errado, a informação veio errada. E aí quando Deus, entre aspas, te decepciona, você desiste. Mas se você for servo dele, se você continuar sendo servo dele, se você não desistir de ser servo, um dia você terá recompensa. O Senhor Jesus diz que esse homem viajou, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. Isso aqui, irmão, fala de uma responsabilidade enorme que a igreja tem. A você foi confiado. A você foi confiado algo. E muitas vezes a gente está apático. A gente gosta de vir na igreja e sentir coisas. Mas onde está a nossa responsabilidade de trabalhar para Jesus? Onde que está a nossa responsabilidade de cumprirmos aquilo para o qual o Senhor Jesus nos chamou? Ele nos entregou uma responsabilidade. Ele nos entregou algo para ser feito. Ele disse: olha, eu estou indo, mas vem aqui você. E chamou um. Está aqui 5 talentos. Aí, segura aí. Não é culto de doutrina não, mas é a palavra de Deus. Aí, eu olho para o pastor Paulo e falo assim: por que ele sabe mais do que eu? Por que ele toca mais do que eu? Por que ele canta mais do que eu? Por que ele prega mais do que eu? E eu começo a me comparar com alguém. Nós criamos comparativos. Falávamos no nosso encontro de homens na sexta-feira: se você perdeu, você perdeu mesmo. Que a nossa régua de medida é a palavra de Deus. Eu não me comparo com o pastor Paulo, com o pastor Claudevan, com o pastor Flávio, com o pastor Cleomar, eu não me comparo com ninguém. Pastor, chegou um cara aí que prega, glória a Deus, vou pregar menos agora. Tem um que prega mais do que eu. Chegou um cara que canta aí, pastor, aleluia. Aleluia, não dá para eu fazer tudo sozinho. A igreja está sendo formada e Deus está levantando gente. Mas a gente fica se comparando. Eu pensando que eu vou tomar o lugar dele, ele vai tomar o meu. E a gente fica naquela neura, irmãos, em nome de Jesus. Jesus diz que, segundo a capacidade de cada um, o Senhor entregou os talentos. Aí capacidade é outra história. Não vou nem entrar nessa história aqui. Mas segundo a capacidade, Deus colocou o Felipe aqui para tocar. Se ele não tocar, o negócio é problema dele com Deus. Deus colocou o outro ali para estar na porta. Se ele fizer o serviço dele mal feito, é um problema dele com Deus. Começou até a tocar, ó. Pelo amor de Deus. Isso é palavra de Deus, crente. Nós precisamos entender que aquilo que Deus me deu para fazer é o meu lugar, é a minha posição. Não tem que ter inveja, não tem que ter medo, não tem que ter receio quando chega uma pessoa nova, porque o pastor Valdemar chegou aqui, o Valdemar Pinheiro, ele tem mais experiência que eu. Claro que tem, glória a Deus, eu vou lá me aconselhar com ele. Deus colocou um homem maduro para me ajudar. Deus colocou alguém que me aconselhe em determinadas áreas que eu ainda não sei. Mas nós precisamos trabalhar sabendo que cada um está no seu lugar. E é assim que a obra de Deus segue. A um Deus deu 5. A outro Deus deu 4. A outro 3. A outro 10. E não importa. Aí nós comparamos pessoas. Nós comparamos igrejas,
Sabe aquela perguntinha chave, básica, que você, pastor, já ouviu muito? Quantos crentes tem na sua igreja? Na minha, irmão, incontável. Não dá para contar os crentes da minha igreja, porque eu pertenço à Igreja Universal de Cristo, e é só Ele que sabe quem é. Então a minha igreja, irmão, tem corpo e membro em tudo quanto é buraco desse mundo, e onde eu vou eu tenho irmão, eu tenho irmã. Não dá, é um negócio muito grande para eu calcular. Eu só sei que Jesus disse que um dia lá no céu toda tribo, toda língua, toda raça, gente de todo idioma vai estar glorificando o nome dele. E eu faço parte disso. Nos comparamos. Mas a um Deus deu mais, a um Deus deu menos. Aí você que pegou menos, devia dar pulo de alegria, porque você não sabe o que é responsabilidade. Aí você que pegou um talento só, começa a olhar para o outro que tem 2 e fala assim: aquele ali vai me engolir. Quer saber, eu vou ficar quietinho no meu canto aqui. Já ouviu? Aqui não acontece isso, glória a Deus. Aqui todo mundo é ativo. Mas você pega um que fala assim: eu vou ficar aqui quietinho no meu canto, porque, nossa, a irmã Flávia canta muito mais do que eu. Vou me encolher aqui, e você vai enterrando o seu talento. O que pegou 2, fala: eu só tenho 2, mas aquele ali é o bicho pregando, aquele ali é, nossa, eu queria ser que nem o Julierle lá na frente, porque ele faz isso, ele faz aquilo, eu queria isso, e você vive se comparando com pessoas. Mas deixa eu te falar uma coisa, presta atenção. Talvez faz tempo que você não ouça isso. O Senhor, esse patrão aqui, esse Senhor aqui, depois de muito tempo, Ele volta. Ele volta. Ontem eu estava na casa de uma irmã, e nós tivemos ali um momento de aula, porque tem um ponto de ensino em uma das casas. E nós tivemos ali um momento de aula, e era crendo na volta de Jesus. E foi interessante que a gente percebe que muitas pessoas já não creem mais que Jesus vai voltar. E foi muito propícia a aula, porque a irmã perguntou assim: pastor, e quando essas pessoas falam que demora, que já faz tempo? Aí a palavra de Deus responde, lá na segunda carta de Pedro, no capítulo 3, ele diz assim: olha, os escarnecedores. Alguém vai dizer assim para você: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os nossos pais morreram, as coisas permanecem como estão. E isso vem acontecendo dentro da igreja. As pessoas não ouvem mais falar que Jesus vai voltar. As pessoas não querem mais saber se Jesus vai voltar. Aliás, tem gente torcendo para Jesus não voltar. Porque senão, eu preciso casar primeiro, pastor. Tem uns aí que já a bênção já aconteceu, glória a Deus. Não, eu preciso fazer isso primeiro, pastor. Não, eu preciso fazer aquilo primeiro, pastor. E a gente vai arrumando coisas e parece que a gente não quer que Jesus volte. Eu falei aqui domingo passado que eu ainda tenho anseio de ver algumas pessoas salvas na minha casa. Eu ainda clamo, eu ainda choro por salvação. Mas deixa eu te dizer, deveríamos ter o anseio da volta de Jesus. Deveríamos ter a certeza que Ele vai voltar sim. E eu quero nessa manhã que você tenha certeza que Ele vai voltar. Sabe por quê? Porque se você souber e tiver certeza que Jesus está voltando, você vai se preparar mais. Jesus disse assim: olha, se o pai de família soubesse que hora que o ladrão vem, ele se prepararia. Mateus 24, Jesus fala da parábola das 10 virgens.
Ele fala que algumas eram loucas e outras eram sábias. E aquelas que entraram para o gozo do seu Senhor, por que entraram? Porque tinha azeite, porque estava preparado. Nós estamos vivendo um tempo de apatia espiritual. Falávamos ontem de um homem, de um pastor que não quer nem ser chamado de crente, muito mais de pastor. Encontrei pessoas aqui durante esses anos que eu estou aqui, que dizem assim: eu não quero mais saber de igreja, não quero mais saber de crente, e eram pastores. Conversei há uns dias atrás, falei aqui com um homem que diz assim: olha, quando eu vim do meio evangélico. Você veio do meio evangélico, e agora onde você está? Está em outro meio aí. Era pastor. Recebi ligação de um pastor que diz assim: olha, com o que você tem, como você fala, a gente fica rico. Pastor. Mas o apóstolo Paulo falou assim: olha, aquele dia não vai acontecer antes que venha a apostasia. O Senhor chamou você. Ele te chamou para ser servo. Ele te deu talentos. E como que está o seu coração? Como que é esse negócio de chama, Espírito Santo? Ah, pastor, de verdade, eu não sinto mais nada. Eu não sinto mais nada. Aquela chama que ardeu um dia em mim não existe mais. Eu não tenho mais nada aqui, sabe? Parece que apagou, parece que caiu um balde de água fria em mim. Jesus vai voltar. E como ele vai encontrar a sua igreja? Um dia ele estava conversando com os homens, ele disse assim: quando o Filho do Homem se manifestar ou vier à terra, ele vai encontrar fé? Como que está o seu coração? Será que você está acreditando em tudo ainda que te falam? Você acredita na revista Tititi, mas você não acredita na palavra de Deus. Isso é muito triste. Você acredita nas mentiras pregadas pela televisão e pelos canais de mídia social, mas você não acredita no que Jesus, o nosso Deus, falou. Você não acredita que Ele te deu algo porque alguém disse para você que você não pode, que você não tem. Você não acredita que Ele te encheu com dons e talentos que você pode usar para a glória dEle, porque alguém disse que você não podia, não. E aquela chama todinha apagou em você. O Senhor Jesus quer reacender essa chama na igreja do Senhor. O Senhor Jesus quer fazer queimar de novo o seu coração. Ele quer que você tenha um novo cântico, como nós cantamos aqui hoje. Há um novo canto no meu ser. Ele quer que você tenha um novo sorriso nos seus lábios. E não importa o que aconteça com você, Ele quer que você ame a Ele acima de todas as coisas. Ele quer que você use aquilo que Ele pôs em tuas mãos. E não importa como você chegou, se foi de um jeito, se foi de outro, não importa nem como você está. Importa o desejo do seu coração de voltar e de trazer para Ele e dizer assim: o Senhor me deu esses talentos aqui que eu não tenho usado muito bem, ou não tenho usado nada, mas eu quero que o Senhor me perdoe, eu quero que o Senhor me lave, eu quero que o Senhor me transforme. Nós precisamos urgentemente, como igreja, de voltar não só a pregar sobre a volta de Jesus, nós precisamos voltar a crer na volta de Jesus.
Ele disse assim: olha, quando ouvirem de guerras, rumores de guerras, quando ouvirem coisas aí, por aí, toda essa bagunça que está acontecendo, não é o fim ainda, mas já é o início das dores. Nós estamos vivendo um tempo difícil, um tempo complicado, mas que Jesus está às portas. Ele pode voltar a qualquer instante, ou Ele pode voltar daqui a 100 mil anos, não tem problema. Como você está hoje? Se Jesus voltasse hoje, como seria você? Você não quer nem pensar nisso, né? Mas se Jesus voltasse agora, como seria? Se Jesus voltasse agora e falasse assim: eu não vou chamar por nome aqui não, senão vai ter gente que vai desmaiar. O que você tem feito com o que eu te dei? A questão é que Ele não vai chegar e perguntar agora, porque nós cremos no arrebatamento da igreja. A Bíblia diz que como o raio sai de um lado da terra e se mostra no outro lado, sai do ocidente e se mostra no oriente, assim será a vinda do Filho do Homem. Jesus disse que será como um abrir e fechar de olhos. E nós estamos aqui, e de repente você olha, ou eu olho e você não está mais aí. Eu vou me colocar nessa posição só para você não passar mal. Eu olho e você não está mais aí. E eu sabia da verdade, mas eu preferi não acreditar. Eu preferi deixar para depois, não pensar nisso, porque olha a minha vida. Eu estou pregando aqui, mas estou com a minha vida toda atrapalhada. Em adultério, roubando, mentindo. Olha para mim. Mas eu estou mantendo a minha pose, porque eu sou um bom hipócrita. Mas não importa a carteirinha de pastor, não importa o que você é aqui, o que você é ali, isso não abre céu. O que abre céu é um coração contrito e quebrantado. O que faz Jesus entrar é você reconhecer que você é pecador. O que faz Jesus mudar a sua história é você falar com Ele de coração: Senhor, eu sei que eu não sou digno, mas faça-me como um dos seus trabalhadores de novo. O que você não pode é sair daqui sem a presença de Deus na sua vida. O que você não pode é pagar para ver, porque amanhã pode ser tarde. O que você não pode é deixar a oportunidade de começar uma vida nova hoje. Não importa o quanto tempo de crente você tem, o cargo que você tem, não importa nada. É você deixar a oportunidade passar hoje, de falar com Ele e dizer assim: Senhor, reacende essa chama, coloca essa chama dentro de mim. A igreja tem perdido. Você sabe por que nós perdemos o desejo de ir para o céu? Porque nós somos crentes no automático. Mas você se lembra de uma época que você era cheio do Espírito Santo? E sabe por que crente tem desejo de ir para o céu? Porque crente cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo tem saudade do céu. Sabe aquele hino? Oh, que saudosa lembrança tenho de ti, ó Sião. O diabo odeia aquele hino, sabe por quê? Porque ele já esteve no céu e teve que sair. E nós nunca tivemos no céu, mas nós temos saudade de entrar no céu. Porque tem uma alegria no meu coração, tem uma chama, um fogo que arde aqui dentro, um desejo de me encontrar com o Senhor Jesus. E quando nós temos isso, nada nos segura. Nada nos segura. Apóstolos, discípulos cheios do Espírito Santo, que não tinha prisão, não tinha açoite, não tinha nada. E hoje nós estamos de mimimi, porque o fulano, o Yuri falou mal de mim, porque a fulana olhou torto para mim. Em nome de Jesus, é tempo de levantar e de ganhar almas para o reino. É tempo de ser cheio do Espírito Santo para fazer a obra de Jesus. Não é tempo de nós ficarmos parados,
É tempo da igreja marchar triunfante, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Não é o inferno que ataca e eu me defendo. É a igreja que marcha triunfante, empurrando as portas do inferno e dizendo: aqui não, Satanás, aqui não, demônio, aqui não, aqui é o nome do Senhor Jesus que prevalece. Foi para isso que Ele te chamou, servo bom e fiel. E aí aquele dia vai ser maravilhoso. Aquele dia vai ser maravilhoso, quando Ele dizer: vinde, benditos do meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação dos séculos. O Senhor Jesus quer que você esteja de pé. Ele não quer te ver cabisbaixo mais. Ele quer que você hoje peça para Ele: Senhor, me enche com Teu Espírito. Me enche com Teu Espírito. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Para quê, pastor? Eu quero dar uns pulos lá, pastor, na igreja. Eu quero fazer uns aviãozinhos lá, sair rodando. Não. Jesus disse assim: e sereis, e ser-me-eis testemunhas. Não estou falando contra as manifestações da emoção de ninguém. Eu entendo. Mas ser cheio do Espírito Santo aqui dentro é fácil. Aí aqui você pula, dá glória a Deus alto, o povo olha e fala: nossa, eu quero ser crentão como aquele ali um dia. Aí aquela irmã ali é fogo puro, sapato de fogo. Mas e lá fora? Jesus nos chamou, nos deu talentos e disse assim: vai lá, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Está pronto? Está pronto para vir comigo nessa jornada de ganhar Fall River para Jesus, a região para Jesus, Massachusetts para Jesus e os Estados Unidos para Jesus? Olha, essa igreja aqui precisa de você. Sabe por que essa igreja precisa de você? Porque essa igreja precisa de brasa viva. Eu estou falando para você, estou te chamando de brasa viva. Essa igreja precisa de você, porque essa igreja precisa de brasas. E nós vamos colocando brasas juntas. E aí o fogo vai pegando. E aquele carvãozinho apagado que estava ali, já já a gente puxa junto. E esse negócio pega. Quando você começa a glorificar aqui, quando o Senhor Jesus batiza com o Espírito Santo ali, Ele começa a trabalhar. E aí a igreja vira uma chama incandescente. Você precisa sair daqui hoje com essa chama no seu coração. Fique de pé, por favor. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu não sei se você tem essa certeza no seu coração. Eu não sei se você entrou aqui em dúvida sobre a sua salvação. Mas eu quero que você saiba que se você chegou aqui hoje é porque Jesus te trouxe aqui hoje. E se Ele te trouxe aqui hoje é porque Ele queria falar isso com você. Ele é tão pessoal. A palavra de Deus ela é tão pessoal que a gente fala com um todo, mas o Espírito Santo fala individualmente com uma pessoa. E foi com você que Ele quis falar hoje. E Ele te trouxe aqui. E a palavra falou com você. Você está aí pensando e talvez debatendo consigo mesmo. Mas o Senhor Jesus te chama. Ele está te chamando porque Ele quer que você saia daqui com a certeza da salvação. Ou talvez você se distanciou um pouquinho. E o Senhor Jesus está te chamando hoje para reatar com você. E usar você como Ele sempre intentou fazê-lo. Se existe alguém aqui que quer entregar e render a sua vida a Jesus de uma vez por todas, eu quero orar por você.
Se existe alguém aqui que esteja afastado também dos caminhos do Senhor, eu quero orar por você. Se existe alguém aqui que tem desprezado os talentos, colocado de lado e dito assim, deixa isso aqui, porque afinal de contas tem alguém muito melhor que eu na igreja para fazer. O Senhor Jesus quer usar você. Então eu quero orar por você. Você tem 30 segundos e eu não insisto. Eu só quero que você saia do seu lugar e venha aqui. Eu não vou insistir, sabe por quê? Porque quem faz a obra em você é o Espírito Santo, não é o meu convencimento. Se você sai do seu lugar e vem aqui, é porque a palavra de Deus falou contigo. Ele quer usar você. Quero rever meus conceitos. Pode vir. E valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho. Vou ver as primeiras obras, Senhor. Aramassuri andarabas. Senhor Jesus, aqui está a tua igreja.